Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditor Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora do Ministério Público de Contas Elisa Ana Zenedim Condo Langner, declaro aberta a 13ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Por motivos justificados, ausente auditor Cláudio Augusto Canha. Submeto a ata número 12, de 6 de abril, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, apenas para comunicar a devolução do processo 67532715, município de Cambé, 34399711, município de Boa Vista da Aparecida. Obrigado, senhor presidente. Anotado. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobre estamentos de processos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, os processos 740-95115, 6750015, 33247211, 8955011 e 114139514. Está anotado. Também estou comunicando sobre estamentos na DICAP 474-658-15, 35-387-16, 75-737-16, na DAT 153-568-15. A palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes da Segunda Câmara, iniciou a pauta por processos de alerta 898-040-2015, município de Sapopema. Trata-se de alerta expedido em função de extrapolação de 95% do limite de gasto pessoal, o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, do período encerrado em 30 de junho de 2015. Diretoria de Contas Municipal e Ministério Público manifestam pela expedição do alerta, essa também é a voto do relator, pela expedição do alerta, sobretudo que alguns pagamentos que foram computados no gasto pessoal, o município informou que eram gastos complementares de saúde e não atenção básica, mas não juntou documentos em contratos suficientes para demonstrar que efetivamente era atividade complementar. Então, por razão pela qual procede o alerta expedido por esta Corte, senhor presidente. Aprovado. 995-100-2015, município de Santa Cruz de Monte Castelo, é um alerta expedido em função de déficit parcial na execução orçamentária do exercício de 2015. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesta pelo encerramento do alerta, tendo em vista que essa questão já encerrou o exercício e essa questão do déficit será tratado na respectiva prestação de contas anual. E essa também é a proposta do relator pelo encerramento, senhor presidente. Encerramento. Ter tomada de contas extraordinária, Fundação de Amparo à Cultura e Educação de Medianeira. Na verdade, senhor presidente, nessa tomada de contas decorre de inspeção realizada pela Diretoria de Contas Municipais junto à referida fundação, onde se identificou contratação de consultoria, de assessoria e consultoria contábil por 2 meses da empresa Brasil Sul, assessoria de planejamento e gestão pública. Foram trazidas algumas questões também, independente se eram pertinentes ou não a contratação, se era complementar, se era ou substituição de concurso público. Foi levantado também que o controlador interno da empresa, o senhor Aguinaldo Bodanés, também, além de controlador interno do município, não da fundação, também prestava serviço de assessoria e consultoria para várias entidades e órgãos municipais no estado do Paraná, da empresa Brasil Sul, Assessoria, Planejamento e Gestão Pública Limitada. Em sua defesa, informa a fundação de que foi contratado com dispensa de licitação no valor de R$ 1.800 para esses 2 meses para encerramento
para a execução de atividades de rotina de processamento contábil, orçamentário, financeiro e econômico do ente, e que os serviços foram prestados pela senhora Maria Gorete Marca. Diretoria de Contas Municipais afasta. Foi pedido até uma nova diligência, senhor presidente, pelo Ministério Público para anexação do procedimento de dispensa de licitação, o que não foi apresentado pelo município. Diretoria de Contas, pela Fundação, Diretoria de Contas Municipais não aceita as argumentações, faz algumas considerações sobre o porte do município, que tem apenas um contador, etc., que seria inconcebível que o município tipo do porte de Medianeira tivesse só um contador. Eu não estou considerando essa fundamentação, tendo em vista que nós estamos falando de uma fundação de amparo à cultura, nós estamos falando do Poder Executivo Municipal. Também o Ministério Público vai na mesma linha, que é pela procedência pela irregularidade das contas. Mas, senhor presidente, na realidade, eu até me debati um pouco se por 2 meses deveríamos julgar as contas irregulares. São 2 meses de contratação, o valor, e estamos falando de uma fundação. Mas aqui eu fiz uma avaliação do conjunto de provas e de informações e que me chama a atenção não só a falta de juntada do processo de despesas, mas também o fato do contador interno do município ser sócio da empresa de consultoria. Então, pelas evidências e provas circunstanciais, é que entendo, nesse caso específico, pela irregularidade das contas, em função de ofensa ao prejulgado 06. Aplicando multa à senhora Maria Helena Barpe, prevista no 87.3D, em função da não formalização do processo de dispensa de licitação, conforme previsto na lei orgânica desse tribunal. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O protocolo 822.957/2013, município de Santa Teresa do Oeste, na tomada de conta ordinária, solicito adiamento, senhor presidente. Está adiado. Processo seguinte em contas com vistas. Eu tenho um ato de inativação 140.636/2015, Instituto de Previdência do município de Cascavel. Solicito a retirada em pauta, tendo em vista que a proposta de voto era para o encerramento, em função da revogação do ato de inativação. Mas foram juntados, acho que ontem ou hoje, novo ato de inativação, já supostamente retificado em função das irregularidades da contagem de tempo verificada anteriormente. Então, por economia processual, ao invés de determinar um novo protocolado, solicito a retirada de pauta para instrução de acordo com o novo ato de inativação. Está retirado. Tenho prestação de contas anual 223.492/2012, consórcio intermunicipal da APA Federal do Noroeste do Paraná, exercício 2011, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesto pela regularidade das contas. Essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade das contas de 2011, de responsabilidade da senhora Rosinei Aparecida Ragiotto, aplicando-se a multa prevista no 87.3b da Lei Complementar 103/2005, em razão da entrega com atraso do módulo eletrônico de prestação de contas. Está em discussão. Aprovado. Tem a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Pontal do Paraná, 261.642/2014, exercício de 2013, responsabilidade do senhor Carlos Roberto da Silva. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifestam-se pela irregularidade das contas com aplicação de multa administrativa. Na primeira análise, a DCM indicou 6 impropriedades, que após o contraditório, o interessado apresenta as suas justificativas de alguns documentos. Diretoria de Contas Municipais, em análise conclusiva, acolheu parcialmente as justificativas apresentadas, restando basicamente 2 questões relativas à conta bancária com divergência de saldo não comprovada, e o relatório do controle interno não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal. O Ministério Público de Contas vai pela mesma conclusão e fundamentação da Diretoria de Contas Municipais. A proposta de voto, senhor presidente, acompanha parcialmente os pareceres, no sentido de que considero irregular a conta bancária com divergência de saldo não comprovada.
Tenho tentado fazer, senhores conselheiros, na análise de prestações de contas, quando as questões às vezes são formais, fora do documento, o reflexo que isso tem, o impacto em relação à prestação de contas como um todo, e nesse caso nós temos um saldo a descoberto de R$ 417 mil, um saldo não comprovado. Em sua defesa, o chefe do Poder Executivo diz que são questões de ajustes contábeis que precisavam ser feitos, de contas a pagar, de exercícios anteriores, etc. Mas não faz, segundo a DCM levanta, nenhum demonstrativo discriminando individualmente as despesas integrantes do saldo, com indicação da sua natureza, valor, credor, data, além do ordenador da despesa, bem como não foi demonstrado que os registros foram efetuados no exercício posterior. Então, é uma das alegações que foram feitos ajustes no exercício posterior. Por razão pela qual eu entendo, não só pelo valor a descoberto, mas também pela falta de demonstração das alegações, pela sua irregularidade. Em relação à falta do relatório do controle interno com conteúdos mínimos, nós estamos apenas aqui falando sobre a falta de assinatura da controladora. Depois teve um novo documento anexado, que também não pode ser formalmente caracterizado como atendido todas as normas do tribunal. Mas isso não invalida o seu conteúdo, razão pela qual, nessa irregularidade, eu converto em ressalva. Então, a proposta de voto, senhor presidente, é pela irregularidade das contas do senhor Carlos Roberto da Silva, como presidente da Câmara de Pontal do Paraná, exercício 2013, em função da conta bancária e a ressalva, determinando-se a Câmara de Pontal do Paraná, o prazo de 60 dias, sob pena de aplicação de multa, demonstra a adequação do desempenho da atividade de assessoria jurídica. Também teve essa questão levantada, mas a própria DCM informa que foi o início de novo mandato, assumiu nova direção, que seria justificável essas questões, essas formas de contratações até então exercidas. Também informa a alteração do quadro para comportar o concurso e a contratação em definitiva, razão pela qual também essas determinações são acatadas no voto. Aplico a multa prevista 87.4, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, ao senhor Carlos Roberto da Silva, em razão da irregularidade das contas. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 268.477/2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto Santa Isabel do Ivaí, exercício 2013, de responsabilidade do senhor Antônio Aparecido Moreno. A proposta de voto acompanha os pareceres da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público pela regularidade das contas, senhor presidente. Regularidade. Está em discussão. Aprovado. 269.783/2014, Câmara Municipal de Nossa Senhora das Graças, exercício de 2013, responsabilidade do senhor Emerson Leandro da Silva. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesto pela regularidade, com ressalvas, em função, as inconsistências apontadas em primeiro contraditório foram devidamente justificadas pelo interessado, tanto que a Diretoria de Contas entende apenas a ressalva em relação à forma de contratação de assessoria jurídica e contábil. A proposta desse relator entende como regular e não só a ressalva, em função de que ficou devidamente demonstrado que no exercício em exame a Câmara buscou adequar seu corpo de pessoal e realizando o concurso público para provimento efetivo. Então, eu entendo que aí não é ressalva, já que estamos no mesmo exercício e com o mesmo gestor. Então, a proposta, senhor presidente, é pela regularidade das contas do exercício de 2013 do senhor Emerson Leandro da Silva, como presidente da Câmara de Nossa Senhora das Graças. Está em discussão. Aprovado. Tem uma prestação de contas anual 274.205/2014, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Miraselva. A prestação de contas de 2013, que já foi julgada, isso aqui refere-se à avaliação de cumprimento de decisão, tendo em vista que nas contas de 2013 foi ressalvado o exercício do cargo de contador em desacordo com a orientação fixada pelo julgado 06 e com prazo de 90 dias para demonstração do serviço dessa adequação. A Diretoria de Contas Municipais entende que a decisão não restou cumprida, o que é
confirmado pelo Ministério Público de Contas. Faço observação no voto em relação que os argumentos apresentados pelo interessado também não justificam o atendimento nem nenhuma medida de adequação à decisão proferida, razão pela qual entendo não cumprir a decisão, aplicando-se multa administrativa prevista no artigo 87.3f da Lei Complementar 103 a senhor Leandro Camilotti, em razão do não cumprimento de determinação contida no Acórdão 2878/2015 da segunda Câmara, determinando-se a entidade novo prazo de 90 dias, sob pena de aplicação de novas penalidades. Aí tem as reincidências, etc., para que seja apresentada a comprovação de adequação da contratação do serviço de contabilidade aos termos do prejulgado 06. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 512.955 de 2014, Secretaria Municipal de Saúde de Colombo, exercício de 2013, contas de responsabilidade de Dalimar de Luca Moreira. A proposta de voto acompanha os pareceres da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Tenho prestações de contas do Poder Executivo Municipal, 262.800 de 2014, município de Jacarezinho. Esse processo, depois do primeiro contraditório e de encaminhamento de documentos e nova análise pela Diretoria de Contas Municipal, foi lançado o parecer acatando parcialmente as justificativas. Todavia, não acata, né, a tentativa de comprovação de cumprimento de inexistência de diferença entre os contribuições do INSS retido dos servidores e de prestadores de serviço e também a parte patronal. A DCM fez uma análise preliminar, nem em sua resposta o chefe do Executivo encaminha um demonstrativo de valores base, valores devidos e valores recolhidos, apontando uma diferença de R$12 a menor, em contraponto ao que foi apresentado pela DCM, que teriam valores bem superiores. Na realidade, a DCM tem razão quando diz que na justificativa deveriam ser anexados as GFIPs e não apenas informados os valores base. Então, para conferir se há correto recolhimento, há necessário do confronto não só da GCIP, mas também do que era devido e o que efetivamente foi recorrido. E apenas os livros razões e documentos contábeis da Prefeitura não são suficientes para demonstrar a correta aplicação. Então, na realidade, isso pode até ser, no recurso de revista, ser demonstrado. Mas nesse procedimento, esgotada a fase de instrução, não houve a comprovação pelo gestor, razão pela qual a proposta de voto acompanha os pareceres da Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, para que se peça parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do senhor Sérgio Eduardo Emigídio de Faria, chefe do Poder Executivo de Jacarezinho, exercício de 2013, aplicando-se ao responsável a multa prevista em 87, parágrafo 4º da Lei Complementar 113, em razão da irregularidade das contas, bem como a prevista em 87.4g da mesma lei complementar, em razão da ausência de repasse de contribuições previdenciárias ao INSS. É o relatório para a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei minha pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Agradeço a Vossa Excelência. Apenas sou alertado pela senhora procuradora. Parece-me que um processo Vossa Excelência deixou de relatar, está adiado, então. Tem um que eu não adiei. É um que eu adiei, né? Então perfeito. Aí também foi alertado que a prestação de contas 2, eu não sei se é esse mesmo. Câmara Municipal de Maringá. De Maringá. Na realidade, eu pulei mesmo. A proposta é pela regularidade das contas, conforme apareceu a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, no protocolo 252 e 248 de 2015. Então está aprovado. Agora sim, agradeço a atenção de Vossa Excelência e pedindo desculpas pela falha de leitura. Agradeço. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo.
Senhor presidente, demais membros que compõem essa segunda Câmara, processo 97934215, é um alerta, José Alves de Almeida. Trata-se de processo instaurado em face do Poder Executivo do município de Santo Antônio do Caiuá, por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% do limite prudencial estabelecido no período de avaliação da gestão fiscal, encerrado em 31/8/15, de responsabilidade do senhor José Alves de Almeida, conforme instrução da Diretoria de Contas Municipais. De acordo com a unidade técnica, o município atingiu o índice de 57,40% da receita corrente líquida com pessoal no período analisado, configurando-se situação para imposição das medidas cautelares, determinadas pelo artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000. O Ministério Público de Contas, através do parecer, manifestou-se pela expedição do alerta. Assegurado o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa ao senhor José Alves de Almeida, este não se manifestou. Voto, senhor presidente, pela imposição das vedações do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000, município de Santo Antônio do Caiuá. Está em discussão. Aprovado. Processo 53.18.75.14, comunicação de irregularidade, Geandro Cícero de Lima, Márcio da Aparecida Mainardes, Amadeu de Jesus da Silva, Marcelo Brandão da Silva. Trata-se os autos de comunicação de irregularidade instaurado em face do consórcio intermunicipal para o aterro sanitário, por não terem sido encaminhadas as informações referentes ao exercício financeiro de 2013 do SINAM. A Diretoria de Contas Municipais, através da informação, ponderando que a presente comunicação de irregularidade perdeu o seu objeto, pois em consulta ao SINAM verificou que houve remessa dos dados relativos ao exercício 2013 e sugeriu o arquivamento do feito. O Ministério Público também manifestou-se pelo arquivamento e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Está aprovado. Senhor presidente, o processo 30.42.7903, o processo 23.899212, o processo 80.30.4512 e o processo 77.52.310, eu solicito adiamento, senhor presidente. Adiamento. Processo 10.49.49.12, prestação de contas de transferência, município de Santo Antônio Linto, Secretaria de Estado de Educação, José Ambrósio Soares da Veiga. Trata-se os autos da prestação de contas do convênio celebrado Secretaria de Estado da Educação no município de Antônio Linto, referente ao exercício financeiro 2011, no valor de R$ 212.144,05, tendo por objeto o transporte escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino. A Diretoria de Análise de Transferência, através de informação, considerando que foram apresentados apenas os documentos referentes à tomada de preço, 02/11, que trata da contratação do serviço de transporte escolar, e que não foram apresentados os relacionados aos pregões, aquisição de óleo diesel, aquisição de peças, manifestou-se pela irregularidade das contas e aplicação da multa no artigo 87.4G da Lei Complementar 103/2005 ao senhor José Ambrósio Soares da Veiga. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade das contas sem prejuízo da aplicação da multa. Extrai-se dos autos que foram realizadas despesas no montante de R$ 43.976,62 com aquisição de óleo diesel e peças para os veículos empregados no serviço de transporte escolar, muito embora o respectivo edital de licitação exigisse em seu item 7.2, que a proposta de preço considerasse todas as despesas relacionadas à execução do serviço, tributos, lucros e demais custos incidentes sobre a execução do transporte de alunos, inclusive os reparos que se fizessem necessários, configurando empreitada por preço global, quando se contrata a execução do serviço por preço certo e total. Desta forma, não se justifica que tais recursos tenham custeado despesas que, pela força vinculante do edital, deveriam incorrer exclusivamente à conta da remuneração pelos serviços prestados. Voto pela irregularidade das contas e para determinar, com fundamento no artigo 18 da Lei Complementar 103/2005, o recolhimento ao erário do município pelo senhor José Ambrósio Soares Veiga, da quantia de R$ 43.976,62, aplicados na aquisição de óleo diesel e peças para os veículos contratados para a prestação de serviço de transporte escolar, corrigidos a partir das respectivas datas de pagamentos indicadas na planilha da peça 4, senhor presidente.
Está em discussão? Aprovado. Hum. 60554213, prestação de contas de transferência, Fundação Araucária, Universidade Federal do Paraná, Zaque Áquio Sobrinho, José Tarcísio Pires Trindade, Paulo Roberto Slude Brofman. Trata-se os presentes autos da prestação de contas de transferência voluntária, formalizada por meio de convênio, registrado no Sistema Integrado de Transferência, celebrado entre a Fundação Araucária e a Universidade Federal do Paraná, no valor de R$ 20.551,12, referente ao exercício financeiro 2009 e 2013, tendo por objeto o Programa de Apoio a Pesquisas Básicas e Aplicadas. A Diretoria de Análise de Transferência, por meio de instrução, constatou o atraso na prestação de contas, atraso no envio das informações bimestrais ao sítio pelo tomador e pelo concedente dos recursos, e a ausência de certidões na formalização de transparência. No entanto, ponderando a pouca relevância das falhas citadas e tendo em vista que delas não decorreram dano ao erário à execução do objeto conveniado ou a exame do mérito, manifestou-se pela regularidade das contas com a recomendação aos jurisdicionados para que regularizem no exercício seguinte as inconformidades apontadas. O Ministério Público de Contas opinou pela regularidade das contas com recomendação. E é esse o meu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 63623513, prestação de contas de transferência, município de Cornélio Procópio, Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, César Augusto Carolo Silvestre, Amin José Ranucci, Frederico Carlos de Carvalho Alves, Vanildo Felipe Soteiro, Ricardo Miller, Carlos Roberto Massa Júnior. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária, formalizado por meio de convênio, registrado no Sistema Integrado de Transferência, celebrado entre o Serviço Social Autônomo Paraná Cidade e o Poder Executivo do município de Cornélio Procópio, no valor de R$ 231.762,09, referente ao exercício financeiro 2011-2012, tendo por objeto obras de serviço de recuperação, recap ou pavimentação de vias urbanas. A Diretoria de Análise de Transferência, através de instrução, constatou atraso de 189 dias na prestação de contas, atraso no envio das informações bimestrais ao CIT, pelo concedente dos recursos, ausência de certidão liberatória do concedente, débitos com concedentes e certidão negativa de débitos trabalhistas durante a execução das obras. No entanto, ponderando a necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos na Resolução 28/11 e pela Instrução Normativa 61/11, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manifestou-se pela regularidade das contas com a recomendação aos jurisdicionados para que regularizem nos exercícios seguintes as inconformidades apontadas. A Diretoria de Análise de Transferência apontou ainda a ausência do termo de cumprimento dos objetivos, porém sugeriu que a irregularidade fosse transformada em ressalva, em razão da existência do Sistema Integrado de Transferência, do termo circunstanciado elaborado pelo controle interno do tomador, o qual confirma que a obra encontra-se concluída e que atendeu o cronograma. O Ministério Público de Contas, através de parecer, opiniou nos termos da unidade técnica e é desta forma que eu voto, senhor presidente. Pela ressalva. Regularidade com ressalva. Exatamente. É a ressalva em função da ausência do termo de cumprimento dos objetivos. Está em discussão. Cornélio Procópio agradece. Está aprovado. Processo 35.905909, admissão de pessoal, Ivanor Luiz Miller. Verso o presente processo de admissão de pessoal, mediante concurso público regulamentado pelo edital 01/2005, realizado pelo município de Teixeira Soares, para o provimento de cargos em diversas áreas de saúde. Após sucessivas diligências, a Diretoria de Controles de Ato Pessoal, por meio de parecer, opinou pela negativa de registro das admissões e imposição da multa prevista no artigo 87, inciso 1, a linha B, da Lei 103/2005, em razão da omissão do município de cumprir as diligências determinadas por esse tribunal para apresentar a documentação complementar relacionada às admissões, imprescindível para a aferição da legalidade dos atos da admissão objeto desse processo. O Ministério Público de Contas, através de parecer, corroborou com o opinativo da unidade técnica e pela necessidade de instauração de tomada de contas extraordinária para apuração das responsabilidades e penalizações dos gestores por não entenderem as determinações desse tribunal, não atenderem. E, não obstante haver-se assegurado ao gestor municipal diversas oportunidades para apresentar da documentação exigida pela unidade técnica, este se quedou inerte.
Considerando que a desídia do gestor não pode prejudicar os servidores concursados, eu voto, senhor presidente, para que seja determinado ao município de Teixeira Soares que apresente em 15 dias da publicação dessa decisão os documentos requeridos pela Diretoria de Controle de Ato de Pessoal, sem prejuízo da aplicação da multa do 87.1b da Lei Complementar 103/2005, com a redação dada pela Lei 168 do 14, ao senhor Ivanor Luiz Miller, prefeito municipal responsável pelo atendimento das diligências deste tribunal. Entendendo suficientes as medidas adotadas, deixo de acatar, ao menos por hora, a proposta ministerial para a conversão do feito em tomadas de conta extraordinária. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 48341810, admissão de pessoal, Orlando Alves de Almeida. Verso o presente processo de admissão de pessoal realizado pelo município de Rosário do Ivaí, mediante concurso público regido pelo edital 01/10, para o preenchimento de diversos cargos. A Diretoria de Controles de Ato de Pessoal, por meio de parecer, opinou pela negativa do registro das admissões, em razão de não ter sido juntada a relação dos admitidos na forma do anexo 2 da Instrução Normativa 71/12. O Ministério Público de Contas, através de parecer, opinou pelo registro das admissões constantes do processo, entendendo que os documentos anexados tratam de uma relação dos admitidos, não vendo necessidade da juntada de novas listagens solicitada pela unidade técnica. Voto pelo registro das admissões realizadas pelo município de Rosário do Ivaí, regulamentado pelo edital 01/10. Está em discussão. Está aprovado. Processo 49288016, processo servidor do tribunal, Humberto Manuel Kolinovski. Trata-se de requerimento formulado pelo servidor desse tribunal, Humberto Manuel Kolinovski, ocupante do cargo de analista de controle, pelo qual solicita que o tempo de contribuição já averbado nesse tribunal, referente ao período de prestação de serviços ao SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, seja considerado para fins de adicionais com efeito desde a data da posse. A Diretoria de Gestão de Pessoal atestou que o tempo de serviço prestado ao SERPRO foi averbado na ficha funcional do requerente para efeito de aposentadoria. A Diretoria Jurídica manifestou-se pelo indeferimento com base no artigo 130 do Estatuto dos Funcionários Civis do Paraná. O Ministério Público de Contas acompanhou a manifestação da unidade técnica, ressaltando que o pedido não encontra respaldo legal. Conforme ressaltaram a unidade técnica e o Ministério Público, em razão do disposto no artigo 131 da Lei 617470, o tempo de serviço público federal será contado apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade, já constando tal averbação na ficha funcional do requerente. A contagem do tempo para fins de adicionais e disciplinada pelo artigo 8º da Lei 10.296/93, o qual restringe tal efeito aos servidores que prestaram serviços em empresas públicas ou sociedade de economia mista instituída pelo Poder Público Estadual. Assim, tendo em vista que o SERPRO não se enquadra no requisito do referido artigo, uma vez que se trata de empresa pública instituída pela União Federal, impossível atribuir-se os efeitos pleiteados. Acolhendo integralmente os opinativos técnicos do Ministério Público de Contas, voto pelo indeferimento do pedido do interessado. Está em discussão. Aprovado. Processo 185.919/16, processo do servidor do tribunal, Meide Cristina Lichalski de Lemos Marchini. Trata-se de requerimento formulada pela servidora desse tribunal, matrícula 50.718.0, ocupante do cargo de analista de controle do quadro de pessoal desta Corte, lotada na ouvidoria de contas, por meio da qual requer a averbação do tempo de serviço prestado à iniciativa privada, no período de 17/2/83 a 29/2/84 e de 10/6/86 a 5/10/90, correspondentes a 5 anos, 4 meses e 10 dias, mediante a apresentação da certidão expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, a Diretoria de Gestão de Pessoal, pela instrução, a Diretoria Jurídica por meio de parecer, o Ministério Público também, através de parecer, manifestaram pelo deferimento do pedido para fins de aposentadoria e disponibilidade. Voto pelo deferimento do pedido para determinar a averbação dos registros funcionais da servidora do tempo de contribuição referente a 5 anos, 4 meses e 10 dias, exercidos na iniciativa privada no período 17/2/83 a 29/2/84, 10/6/86 a 5/10/90, para fins de aposentadoria e disponibilidade, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, gostaria de
Pedir também o adiamento do processo 161-326-13. Está adiado. Era o que eu tinha em pauta, eu agradeço a atenção do plenário. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, e concedo a palavra à Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora. Senhor presidente, tenho como primeiro processo na pauta uma prestação de contas de transferência, é o 485-712 de 2010. Eu solicito o adiamento desse processo. Está adiado. Tenho, na sequência, ato de inativação, começando o processo 641-654 de 2013. Esse processo já havia sido relatado em sessão do dia 9 de março desse ano, sessão número 7, e naquela ocasião houve o julgamento do feito, mas na sessão seguinte, do dia 16 de março, Vossa Excelência, já na abertura da sessão, comunicou e colocou em discussão a reabertura desse processo. Naquela data, ficou então reaberto o processo, posteriormente foi adiado, aguardando o retorno do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, que participou do primeiro julgamento, e também a presença de Vossa Excelência. Então, retorno com esse processo, inicialmente, ainda que tenha me manifestado naquela data sobre a impossibilidade, a meu ver, de reabertura do processo, ficou assim decidido, mas eu gostaria de fazer constar, e aqui trago uma argumentação nesse sentido, argumentar com mais preparo que essa reabertura, a meu ver, foi irregular. Vossa Excelência, quando naquela data colocou a possibilidade de reabertura do processo, Vossa Excelência mencionou o artigo 463 do Código do Processo Civil, combinado com o artigo 537 do Regimento Interno. Esse artigo 537 do Regimento Interno dispõe, repetindo o que consta da lei, que aplica-se no que couber o Código de Processo Civil. E o 463 do Código de Processo Civil aplica-se a decisões monocráticas. Então, a meu ver, não haveria razão para a reabertura desse processo. Naquela data, o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães aventou a existência de erro material, mas me parece também que não foi o caso, como já sustentei naquela data, tendo em vista que, segundo o que se presumiu, mesmo não computando-se o tempo ficto para aquisição, para complementação do período aquisitivo de outro tempo ficto, haveria o tempo do servidor militar para a sua reserva, mas não corresponde a essa situação, segundo o levantamento que eu fiz no período. Então, senhor presidente, antes da discussão... Uma questão de ordem, só para economia. Você mencionou que não existe erro material. Em função dessa alegação, que é o fundamento da minha reabertura, eu solicito vistas do protocolo, senhor presidente. Então, não havendo objeção, vistas ao conselheiro Fernando. Prosseguindo, senhor presidente, tem uma pensão, é o processo 20555 de 2012. Trata-se de pensão concedida ao senhor João Batista da Silva e também a um menor, João Vitor dos Reis. Senhor presidente, nesse processo, as manifestações da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e do Ministério Público de Contas
são as duas pela legalidade de registro do ato. No entanto, eu optei por trazer o processo à deliberação colegiada, tendo em vista que a situação, teoricamente, contraria o que decidiu o tribunal em relação ao tema do direito ou não do menor sob guarda à aposentadoria ser beneficiário no caso de pensão, não é aposentadoria, é pensão. Aqui a situação é a seguinte: esse menor, João Vitor dos Reis, após uma diligência, ele foi incluído na cota de 50% do benefício. Então, a servidora falecida tinha seu cônjuge, João Batista da Silva, e houve o deferimento, num primeiro momento, integralmente a esse cônjuge e, posteriormente, ao cônjuge e também ao filho, ou ao menor sob guarda do casal. E aqui a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, como já disse, opina pela legalidade de registro, e o Ministério Público também, e faz uma menção de que, no presente caso, o menor João Vitor dos Reis deve ser tido como filho da servidora falecida. É uma situação bastante peculiar, mas, pelos autos, inclusive, foi feita vistoria do Serviço Social da Paraná Previdência, foi feito um trabalho com o relatório, e as circunstâncias dessa guarda do menor, elas permitiram e permitem que a conclusão de que, de fato, em termos efetivos, factuais, o menor, além de se encontrar sob a guarda do senhor João Batista da Silva, poderia ser tido como filho do mesmo e da servidora falecida. Então, com as ponderações que são apresentadas, a proposta segue as manifestações pela legalidade de registro dessa pensão e observando, então, que, a princípio, formalmente falando, estaria sendo modificado, ou seria uma exceção a decisões anteriores desse tribunal acerca dessa situação do menor sob guarda figurar ou não figurar como beneficiário no ato de pensão. Então, com esses esclarecimentos ainda superficiais, a proposta segue as manifestações pela legalidade de registro. Legalidade. Prossigo com revisão de proventos 652, 695 de 2012, revisão de proventos concedida pelo município, pelo Instituto de Previdência de Cascavel, ao senhor Laurentino de Oliveira Santos, com fundamento na emenda constitucional 70 de 2012. Aqui, na verdade, ao longo do processo, depois de algumas diligências, o Instituto de Previdência do município de Cascavel acostou petição solicitando o apensamento desse processo ao protocolo 861-952 de 2012, já que o decreto que menciona, objeto deste feito, foi revogado pelo decreto também mencionado, analisado naquele outro processo. Então, em razão dessa manifestação, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pelo encerramento do feito, já que em trâmite um outro processo que trata desse benefício e naquele processo, o decreto revogando o decreto aqui tratado. O Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo sentido, pelo encerramento do processo, e o voto vai nesse sentido. Aqui a Diretoria de Controle de Atos Pessoal havia opinado pelo apensamento desses autos àquele outro processo, mas já houve julgamento, razão pela qual eu entendo desnecessário. Então,
Legalidade e registro. Legalidade. Quer dizer, encerramento e arquivamento, desculpe. Falei do outro. Encerramento da legalidade. Tenho admissão de pessoal 18747 de 2012, admissão de pessoal levado a efeito pelo município de Paranavaí, concurso público, disciplinado pelo edital 13 de 2008, concernente ao provimento de cargos de contador, educador social e odontólogo. Foram feitas diligências. Ao final, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pelo registro das admissões, sugere seja expedida a recomendação ao ente para que não mais contrate empresa para a realização de concurso por meio de dispensa pelo menor preço, devendo haver licitação que garanta a contratação de empresa com adequada qualificação técnica. O Ministério Público de Contas manifesta pela legalidade de registro. O voto acompanha as manifestações quanto à legalidade de registro e quanto à sugestão da unidade técnica, eu acato, mas sob a forma de determinação para que o município passe a observar o artigo 46 da Lei 8666 de 93, a Instrução Normativa 71 de 2012, adotando licitação do tipo técnica e preço nas futuras seleções de empresas responsáveis pela realização de concursos públicos. E para que fique atento à comprovação da qualificação do pessoal da empresa contratada. Essa determinação fica a ser verificada em expedientes futuros oriundos do município de Paranavaí. Está em discussão? Aprovado. Por fim, eu tenho uma admissão de pessoal 343997 de 2011, admissão efetivada pelo município de Boa Vista da Aparecida, concurso público disciplinado pelo edital 2 de 2010, contratação por prazo indeterminado relativo ao programa Saúde da Família de médico odontólogo, médico 40 horas, enfermeira 40 horas, auxiliar de odontologia, agente comunitário para a equipe 1, agente comunitário equipe 2, agente comunitário equipe 3 e técnico de enfermagem, todas essas contratações sobre o regime da consolidação das leis de trabalho. A diretoria jurídica inicialmente apontou problemas na alimentação do sistema, sim, foi feita diligência, outras questões vieram à tona na análise. A diretoria de análise de controle de atos de pessoal, ao final, sua última manifestação, considerou sanadas as impropriedades anteriormente apontadas, opinou pela legalidade e registro das admissões. O Ministério Público de Contas faz algumas ponderações, destaca que, a partir dos dados fornecidos pelo município, houve a edição das leis 47 de 2010, 29 de 2012 e 70 de 2012, prevendo a existência concomitante de cargos efetivos estatutários e de empregos públicos seletistas, o que afronta a regra constitucional de vigência. Enfatiza o parquê que, após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2007, na ação mencionada, não está mais autorizada a dualidade de regimes, de sorte que se afiguram inconstitucionais as leis municipais citadas, que versam sobre a criação de empregos públicos por ofensa ao artigo 39 da Constituição, que impõe a observância de um regime jurídico único. Sugere, então, que seja determinado ao município conformar sua legislação local aos ditames constitucionais vigentes, regulamentando o regime especial de contratações, eis que não poderia ser adotado o regime seletista diante da inviabilidade de adoção de dois regimes jurídicos distintos pelo mesmo ente. Nos termos do parecer do Ministério Público, atualmente a melhor forma de dar atendimento aos programas federais de assistência social é manter um quadro próprio de servidores efetivos estatutários em razão da natureza típica, permanente e essencial desse direito social. No que diz respeito às admissões propriamente ditas, o parquê aduz que, em conformidade com o entendimento do STF, de que há direito subjetivo dos candidatos classificados à nomeação subsequente, as contratações de trabalho em análise merecem ser registradas. Pugna, ao final, pela emissão de recomendação ao atual prefeito de Boa Vista da Aparecida para que transforme os atuais empregos públicos previstos nas leis municipais em cargos estatutários devido à decisão do STF.
Senhor presidente, eu tive oportunidade em algumas sessões anteriores de relatar um processo do município de Açaí, que em certa medida se assemelhava a esse processo, e naquela ocasião eu propus preliminarmente que fosse instaurado um incidente de inconstitucionalidade em relação à lei de Açaí, que também previra, ou prevê ainda, um regime de emprego público. E aqui, naquela oportunidade, também já vou aproveitar, fui vencido por voto do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães e, segundo o acordo que foi lavrado em face dessa decisão, o acordo 385 de 2006 da segunda Câmara, o conselheiro teceu o seguinte fundamento: a decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal na ADI 2135 do Distrito Federal teve como fundamento a identificação de impropriedades de caráter procedimental, não havendo qualquer indicativo de que o dispositivo em comento é materialmente inconstitucional. Desta feita, não me parece profícua a instauração do incidente de inconstitucionalidade proposto pelo Ministério Público de Contas, naquele caso, relativamente à lei de 2010 do município de Açaí. Parece-me mais razoável, bem como finalisticamente mais produtivo, que sejam registrados os atos admissionais sem prejuízo da expedição de determinação para que a municipalidade se abstenha de realizar novas admissões para empregos públicos até que exista decisão definitiva da Magna Corte acerca da matéria. Eu trago de novo, faço referência a essa decisão anterior, até porque, com base nela, pode decidir esse colegiado, mas também para que, tentando, seja essa decisão revista, com todo respeito, porque me parece bastante claro, inclusive consta do voto, que, concedida a medida cautelar pelo Supremo Tribunal Federal, não há de se contestar que está vedado a coexistência de dois regimes numa mesma esfera. Então, esse é o primeiro ponto. Entendo até que, em termos lógicos, o que foi votado poderia fazer sentido, mas estaria, na medida em que a determinação para que o município deixe de realizar novas admissões para esses cargos de contratação pelo regime misto. Mas me parece que a eficácia da decisão do Supremo, ela permanece até que venha a ser decidido pelo colegiado, e aí não custa fazer uma referência que essa liminar, essa cautelar foi deferida em agosto de 2007, nós estamos aí agora em 2016, e esse assunto não voltou ainda para análise do Supremo Tribunal Federal, para análise definitiva. Então, senhor presidente, aqui há uma longa análise acerca dessa questão, e eu trago também ao conhecimento do colegiado a situação acerca da orientação normativa número 1 de 2005, porque o tribunal, antes dessa decisão do Supremo de 2007, ele expediu essa orientação normativa que contém uma recomendação aos gestores municipais para que implantem o regime de emprego público regido pela CLT para contratações por prazo indeterminado em relação à execução de programas federais, como é o programa do Saúde da Família e outros também no caso do município de Açaí. Então, me parece que o tribunal, se eu não estou equivocado, o tribunal, mesmo depois da decisão do Supremo de 2007, essa orientação normativa, a princípio, ela está válida, estaria válida. Claro que, para o município, eu entendo que tanto o Legislativo quanto o Executivo deveriam ter conhecimento dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, por outro lado, estando válida essa orientação do tribunal, a
a meu ver, uma contradição e se evidencia uma falha do tribunal em relação à não modificação dessa questão. E eu entendo que essa matéria, ela enseja várias reflexões, inclusive a reflexão quanto à terceirização ou não terceirização de determinados serviços de saúde. Porque se nós nos colocarmos no lugar do gestor municipal, que tem uma orientação do tribunal no sentido de, para esses programas federais, contratar nesse regime. Ao mesmo tempo, ele tem a noção de que o tribunal interpreta em termos bastante restritos a possibilidade de terceirização de serviços da saúde. Então, qual seria a solução dele? Segundo o próprio Ministério Público de Contas nesse processo, a solução seria transformar esses empregos públicos em cargos públicos. Mas eu vejo com bastante reticência essa sugestão, porque ela gera certa incerteza em relação à própria possibilidade de alguns municípios bancarem essa situação. Nós estamos vendo aí uma situação bastante problemática das finanças públicas, e eu não me surpreenderia se em algum desses convênios federais, desses programas, houvesse ou uma interrupção, uma diminuição, e aí ficaria a responsabilidade com os municípios por honrar esses cargos efetivos. Então, senhor presidente, com essas ponderações, ainda insisto numa preliminar para que seja instaurado um incidente de inconstitucionalidade visando uma manifestação não apenas seria em relação a essas leis municipais, mas que poderia ser aproveitado como momento para refletir sobre essas situações dos programas de saúde federais e a execução, e também para que o tribunal pudesse analisar essa questão da vigência dessa orientação normativa de 2005, como disse, foi emitida antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, tentando modificar a posição do conselheiro Fernando e do colegiado, eu trago, então, essas situações para a discussão. Está em discussão, conselheiro Fernando Guimarães. Na realidade, essa é uma questão tormentosa e sempre foi discutida, e aí o conselheiro Tiago mencionou bem ao final, que o grande problema dos programas Saúde da Família, agente comunitário, saúde bucal, que é um problema que a União criou ao longo dos anos, porque você faz os repasses do SUS, da União para os estados e municípios, por programa e não por cabeça ou por demanda, como manda 80-80, ou seja, o mecanismo de repasse seria outro. Né? Então, esses programas foram criados justamente para como programa e não fazer os repasses como manda estritamente, né, a 80-80. Então, senhor presidente, a gente tem se batido ao longo dos anos e, infelizmente, eu tenho que me controlar um pouco para não discutir questões de contratação da área da saúde, e infelizmente por questões de pessoais que hoje eu não tenho mais, mas ainda me inibo um pouco de discutir, embora seja um assunto que o tribunal não pode ficar afastado. Eu me lembro que discutimos uma vez, senhor presidente, vou delongar um pouquinho, eu não estou falando de falta de comprovação de serviços ou de notas, estou falando de formas de contratação que discutimos desde 2005, 2006, uma série de coisas. No Acordo 680, na orientação de 2005, já nos preocupávamos com a forma de contratação. É que para nós é muito fácil falar como julgadores, como todo procurador ou juiz de comarca, onde nós temos o SUS, a Unimed, temos médico particular, temos gabinete com ar-condicionado, etc. Não precisamos enfrentar fila em PA, em posto de pronto-socorro, atendimento de emergência, SAMU, etc. Então, às vezes me coloco na situação do prefeito de como enfrentar essas contratações. E esses programas, embora devessem ser perenes, eu me lembro que os tribunais de contas, na época da discussão da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2001, 2002, tentaram que o Ministério da Saúde fizesse repasse fundo a fundo para atendimento desses programas.
e não via convênio, via programas, e não houve aceitação. Então, vamos admitir que seja interrompido o programa, ou diminuído. Você tem razão, como é que fica o executivo com um cargo efetivo que nem sempre pode ter a mesma utilização? Estou falando para mim, mas tem outras contratações complementares. Então, essa questão eu estou abordando porque o ideal seria transformar isso em novo pré-julgado para contratações da área de saúde, mas eu não vou propor isso, né? Nesse momento, eu não vou propor, embora tenha uma baita vontade que o tribunal encare isso de uma vez por todas e não fique só no casuísmo de prestações de contas, e tomada de contas e relatórios, para que dê segurança ao gestor. E eu me lembro que em palestras que fazia ou visitas, eu sempre brincava que às vezes o gestor, ele tinha que ficar, ele dizia qual demônio eu vou atender. Porque o Tribunal de Contas dava uma orientação, o Ministério Público Estadual outra e o Ministério Público do Trabalho outra. E eram completamente diferentes uma das outras, né, de forma de contratação. Então, não vou levantar o pré-julgado, que seria para mim o ideal. Tá? Com relação ao incidente de inconstitucionalidade, ainda vou manter a mesma posição, porque estudei isso na época, em que, por questão formal, que interpretação que se deu, que seria revigorado o texto constitucional anterior, que era o regime único. Só que eu estou enxergando essas contratações não como o quadro permanente do município, e sim contratação para atendimentos de programas específicos. Né? E até o próprio Saúde da Família tem algumas, ao longo do tempo, o Conselho de Saúde, Federal de Saúde também tem dado algumas orientações de forma de contratação e etc. Então, como eu não encaro essas contratações por demanda de programas como quadro, eu não vejo também, estou agregando mais um valor à argumentação que a Vossa Excelência mencionou na minha decisão. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu não vejo efetividade e não teria, em relação ao mérito, eu já estou antecipando, eu acho que a transformação em empregos públicos, em cargos, não seria adequado. E manteria o registro. Conselheiro Fábio Camargo. Eu acompanho o conselheiro Fernando. Eu também acompanho, então está aprovada a proposta do conselheiro Fernando Guimarães. Não procede, portanto, a preliminar levantada pelo auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, só fazendo mais o argumento, já está resolvido nesse aspecto, mas como preliminar, então eu passaria ao mérito de uma forma ou de outra. Mas em relação à preliminar, só um último comentário, que eu não me estendi, mas o voto aqui demonstra claramente que, inclusive, a teor do que prevê a Lei 9.868 de 99, que dispõe sobre o procedimento e julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Ele prevê, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, o seguinte: a medida cautelar dotada de eficácia contra todos será concedida com efeito ex nunc, salvo se o tribunal entender que deva conceder eficácia retroativa. E o parágrafo 2º, a concessão da medida cautelar torna inaplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. E aqui nós não estamos nem falando de legislação anterior, mas uma legislação que foi, em parte, editada 3 anos depois e outra 5 anos depois. Mas, ainda prosseguindo, não tendo sido acolhida a preliminar, eu entendo, aqui vem um detalhe, porque os agentes comunitários de saúde, eles têm uma norma específica. Então, em relação aos 3 cargos de agente comunitário de saúde, a minha proposta é pela legalidade de registro, e em relação aos demais cargos, é negativa de registro com determinação para que o município intime esses contratados e conceda ali um prazo para que possam opor-se a eventual negativo de registro que estou propondo. Conselheiro Fernando Guimarães. Não, senhor presidente, eu como antecipei meu voto na preliminar, mas eu vou só fazer um reforço da argumentação. Na realidade, eu já sou pelo registro de ambos, seja os agentes comunitários que têm uma legislação específica, né? E aí eu só vou reforçar a negativa de registro, porque não aceito, que entendo, basicamente, que não se trata do regime próprio, do quadro próprio de servidores, e sim um quadro específico para atendimento de um programa conveniado. Então, independente da questão
dos defeitos da liminar, eu não vejo o quadro único, que é objeto do artigo 39, se não me engano, que foi suspenso pelo Supremo por vício de iniciativa. Então, esse argumento que reforça, eu não vejo o quadro próprio do município de atividade permanente, sim para atendimento de programas específicos. E outra situação, agora não é jurídica, mas aproveitando a determinação do conselheiro Tiago, vamos dar um prazo para rescindir o contrato. E o programa da saúde vai ser feito como? Aí deixaríamos, o pepino é seu, né? Eu acho que não dá para manda cancelar o contrato, mas se vira, aí seria mais ou menos contraditório, até com aquela argumentação da Vossa Excelência, de que se o programa acabar, como é que ficaria a execução, né? Os servidores que foram contratados que não teriam utilidade, enfim, ou não teriam suporte com despesa de pessoal. É só uma argumentação daí não jurídica, razão pela qual entendo como não se trata do quadro próprio, né, pela legalidade de todas as contratações. Vossa Excelência quer continuar falando? Eu gostaria apenas de aproveitar o argumento do doutor Fernando e complementar os meus argumentos. É porque o doutor Fernando fica preocupado com o que será do programa, e é uma preocupação de todos nós. E aí, nesse caso, eu entendo, doutor Fernando, primeiro que, como já havia antecipado, essa questão deveria ser discutida, talvez de uma maneira mais ampla, como Vossa Excelência ficou tentada a propor. Mas aí me parece que a alternativa seria ou efetivamente contratar o município, essas pessoas como cargos efetivos, ou o município licitar e fazer uma contratação desses serviços ou dos profissionais. Então, me parece que seria dessa forma. Mas então, senhor presidente, estou vencido, me parece, salvo engano, que o processo volta ao conselheiro Fernando. E era a pauta que eu tinha a relatar, senhor presidente. Está aprovado o voto. Portanto, o conselheiro Fernando Guimarães, que passa a ser o responsável pelo acordo. Agradeço ao auditor Tiago Barbosa. Passo ao relato da minha pauta. Tenho processos do sistema CIT, todos eles regularidade com recomendação, 394, 452, 13, 437, 585, 13, 227, 07, 14, 219, 72, 14, 50, 387, 14, 411, 16, 14, 364, 654, 14, 641, 67, 14, 387, 476, 14, 743, 569, 12, 754, 552, 12, 117, 211, 13, 161, 059, 13, 437, 798, 13, 810, 154, 13, 620, 886, 13, 90, 567, 14, 41, 035, 14, 122, 170, 14, 373, 270, 14, todos eles têm manifestações pela regularidade com recomendações, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. O protocolo 328, 577, 14, transferência para a reserva remunerada, Miguel Osmar Lemes de Meira, cabo da Polícia Militar do Paraná. A Diretoria de Atos de Pessoal encontrou tempo ficto referente a licenças especiais não usufruídas e contadas em dobro como tempo de contribuição. Após nova solicitação de audiência não foi devolvida, então será votada na próxima sessão. Agradeço. O protocolo 454, 521, 14, trata-se de aposentadoria.
Eu ia solicitar vista, já que se trata de reenquadramento de servidor da Assembleia, e explico por quê. Na realidade, como eu tenho com Vossa Excelência rapidamente, a Assembleia, por um momento, tem tratamento de casos iguais no passado recente para soluções diferentes para casos iguais. Eu acho que aqui se parece com isso, né? Alguns tiveram direito ao reenquadramento, outros não tiveram. O tribunal tem registrado uns e não tem registrado outros. Então, eu solicito vista, senhor presidente. Vistas concedidas... A não ser que o Conselho Fábio queira pedir vista, eu não vejo problema. Antecipo, não tem problema. Vistas concedidas a Vossa Excelência. O protocolo 299-953-15, eu estou retirando de pauta. Há divergências com relação a informações dos autos e encaminhamento à ADCAP para que se manifeste quanto a divergências de parecer. O protocolo 675-327, embargos de declaração, não há sustentação para tal. Faço ainda menção a decisões do ministro Menezes Direito, propondo finalmente conhecimento e não provimento. Está aprovado. Protocolo 244-530-11, Companhia Campo Larguense de Energia, ano de 2010, responsáveis Emídio Pianaro Júnior e Udo Schmidt Neto. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela irregularidade, Ministério Público acompanhou, foram apontadas a relação nominal completa de valores registrados na conta investimentos, a que se refere o inciso 3º do artigo 179 da Lei 6.404/76, relação dos bens incorporados no exercício, relação de bens desincorporados, conselheiro Fernando, no exercício, despesas. Finalmente haverá o despacho, porque houve incorporação e desincorporação, e em seguida despesas sem menção ao respectivo processo licitatório, inconsistências entre saldos de contas do passivo circulante e comprovantes de pagamentos encaminhados. Ministério Público acompanhou integralmente a DCM, não houve manifestação nenhuma da parte. Apresento ainda um quadro que aponta diferenças que são pequenas, mas eu diria que até as manifestações ou o silêncio que acabou ocorrendo nos leva obrigatoriamente a propor a irregularidade da Companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, 2010, e multa ao senhor Udo Schmidt Neto, artigo 87, parágrafo 4º da Lei 113/05, um montante de R$ 725,48, em razão da irregularidade das contas. Está em discussão, está aprovado. 248.909/15, Câmara Municipal de Pérola do Oeste, 2014, DCM propõe regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. Protocolo 245-135-12, Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná, DCM Ministério Público propõe regularidade e o relator acompanha. Está aprovado o voto. Protocolo 246-112-14, Câmara Municipal de Terra Rica, 2013, DCM regularidade com ressalva, Ministério Público também regularidade com ressalva, a proposta do relator regularidade com ressalva, aplicação de multa a Luiz Mafé. Predestinado, é verdade. Não é. Você se chamará Luiz Mafé e não prestará contas corretamente, recebendo multas do tribunal. Então, a multa do 87.3F
valor R$ 725,48, caracterizado o descumprimento do pré-julgado 06. Está em discussão e está aprovado. Protocolo 228.762.15, Câmara Municipal de Querência do Norte, manifestações da DCM e Ministério Público pela regularidade. Esta é a proposta do relator, está aprovada. 243.710.15, Câmara Municipal de Lidianópolis, 2014, DCM e Ministério Público pela regularidade. O 269.043.15, Câmara Municipal de Icaraíma, também manifestações pela regularidade. Em ambos, o relator acompanha manifestações pela regularidade, pela aprovação. Protocolo 208.214.15, município de São Pedro do Paraná, 2014. A Diretoria de Contas Municipais pela regularidade, Ministério Público de Contas também pela regularidade. A proposta do relator pelo parecer prévio com regularidade do município de São Pedro do Paraná, exercício financeiro de 2014. Está em discussão pela aprovação. A palavra está livre. Destaco no final desta reunião que acompanha a nossa sessão a comandante Carine, não é, que representa a Polícia Militar do Paraná e a região de Cornélio Coprópio, não é? Inclusive acompanhando a votação de hoje do voto brilhante do conselheiro Fábio Camargo e também o destacado advogado paranaense, doutor Moisés Pessutti, que é um dedicado à arte jurídica e que está acompanhando a sessão deste tribunal. A próxima sessão da segunda Câmara, se não houver objeção do conselheiro Fernando Guimarães, será no próximo dia 20, quarta-feira, às 11 horas. Haja visto o feriado haja visto o feriado, mais um, o Brasil não tem feriado, não é? Então, mais um, no dia 21 de abril. Levanta-se a presente.